Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Nós vamos fazer a segunda aula do Windows 10. Na aula passada eu tinha falado para vocês, nós íamos fazer o Cortana. Tá? Nós íamos ver Cortana e contas. Só que nessa máquina que eu estou gravando não tem o Cortana, não ativei o Cortana ainda. Tá? Então nós vamos fazer contas e os aplicativos. Depois na aula que vem eu já gravo na outra máquina que eu tenho o Cortana. Tá? Então vamos lá. A parte de contas é bem simples, não tem muita dificuldade. Ela se encontra em configurações. Aqui ó, vocês vão clicar em configurações. Tá, e vocês têm a opção contas aqui. Aqui o que vocês podem fazer? Ó? Esse meu computador aqui, computador casa, tá, ele tá como administrador, eu posso trocar a imagem. Tá? Como esse computador aqui, eu formatei ele faz pouco tempo, eu não vou ter nenhuma imagem aqui, mas se eu quisesse trocar a imagem, eu colocaria procurar e vou aonde tem imagens. Tá? Então, por exemplo, nessa pastinha imagens aqui, teria algumas imagens que eu poderia estar colocando. Tá? No caso, como não tem nenhuma foto assim, da família ou minha, eu não vou colocar essa daqui só para vocês verem. Tá? Eu vou marcar ela e escolher imagem. Ela vai ficar aqui para mim. Ok? Eu poderia também configurar para uma conta Microsoft, por exemplo, um e-mail do Outlook, do Hotmail, tá? A gente conseguiria configurar também nessa opção aqui. Tá? Depois tem as opções de entradas que nós podemos definir. Ó. Por exemplo, o meu está em senha, tá? Tá definido com a senha. Então eu poderia pôr senha, poderia pôr um PIN, tá? Que seria um código também. E tem outras opções aqui para a gente trabalhar. Acesso corporativo, tá? Quando a gente está num trabalho ou escola. Famílias e usuários, a gente pode configurar vários usuários aqui, tá? Para entrar. Quando nós estivermos fazendo as aulas na unidade, vocês vão reparar que tem a conta administrador e a conta aluno. Tá? Então mas daí a gente vai se familiarizando com o tempo. Isso é bem simples de se entender. Tá? E depois aqui tem algumas opções, ó, que a gente poderia... Só que esses recursos já estão disponíveis, vocês podem até ver de vermelho aqui. Ó. A gente está usando uma conta da Microsoft. Como que eu não estou usando uma conta Microsoft, tá? A gente não tem essas opções, mas se a gente tivesse, a gente poderia alterar essas opções aqui, ativar e desativar. Ok? Então essa parte de conta é bem simples. Tem uma outra opção que a gente pode ir também. Eu vou fechar aqui só para mostrar. A gente pode ir em sistemas. Vou colocar aqui todos os aplicativos. Nós vamos procurar sistemas do Windows. Nessa parte aqui, ó, nós temos o painel de controle. Dentro do painel de controle, vocês têm duas opções. Tem ícones grandes, que é isso que nós estamos usando, e tem também os ícones pequenos. Tá? Então eu gosto de usar os ícones grandes aqui. E tem as categorias, tá? Que ele fica resumido. Ó. Dessa parte, esse aqui eu não gosto muito de usar não. Eu uso sempre os ícones grandes, que ele fica definido dessa maneira aqui. Ok? Aqui eu também tenho a conta de usuários. Ó. Só muda um pouco aqui o jeito. Posso alterar o nome, tá? O tipo da conta, colocar como administrador, que eu tenho aqui, ó, ou padrão. Tá? Mas essa minha conta aqui é administrador. Então eu deixo ela como administrador mesmo. Tá? Aqui você tem a opção, se tivesse outra conta, igual na escola, a gente tem o administrador e o aluno. Tá? Você clica aqui no gerenciar outra conta, ele vai aparecer duas contas aqui para a gente trabalhar. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse alterar o nome, clica aqui, coloca um novo nome aqui. Tá? Poderia pôr um outro nome qualquer. Tá? Eu vou deixar computador casa mesmo, que esse é o que eu uso aqui. Cancelar. Então, seriam essas opções que a gente teria. Então, a gente pode trabalhar com contas no configurações conta, ou a gente vai em todos os aplicativos e localiza sistemas do Windows, painel de controle. Tem a opção contas aqui também.
ok? É o jeito que vocês achar mais fácil para vocês trabalhar. Eu sempre falo, pessoal, vocês sempre vão... Tem várias formas de vocês executar uma tarefa, tá? Então vocês sempre vão executar aquela que você se familiarizou melhor, tá? Por quê? Tempo, velocidade para vocês trabalhar, ok? E hoje qualquer trabalho que a gente pega para fazer, o tempo é importantíssimo. Então vocês têm que ver a opção aí de como fica mais fácil vocês executar determinada tarefa. Tá na apostila de vocês aí, no capítulo 4, tá configurando as contas, né? O Cortana a gente vai ver depois. Tem essa parte aí que eu falei para vocês aí, bem passo a passo, ok? No capítulo 5 tá conhecendo os acessórios do Windows, tá? Que seriam os aplicativos aí que vem instalados no Windows, tá? Então, onde nós vamos localizar eles aí, ó? Clicou no botãozinho iniciar todos os aplicativos, vocês têm aqui, ó, acessórios do Windows. Então tem essas partes aqui, bloco de notas, tem o WordPad, o Paint. Na apostila começa pelo WordPad. Então vamos lá, ó. Vamos clicar aqui no WordPad. Vamos fazer aqui só para vocês verem a sequência que eu fiz. Iniciar todos os aplicativos, acessórios do Windows. Aí nós vamos localizar o WordPad. Ele é um editor de texto simples, mas que ajuda bastante, tá? Na apostila vocês têm um texto aí: suas atitudes determinam seu sucesso. Então vocês vão digitar ele aí para mim, ok? Podem digitar ele. Eu vou digitar aqui com vocês: suas atitudes determinam seu sucesso. Toda vez que vocês quiserem pular de linha, é só pressionar a tecla Enter. Aqui ele vai... Roberto... Esse nome estranho aí. Chique. E aí, pessoal, aqui toda vez que tem um editor que nós vamos ver, a gente poderia ver que é o Windows, que é o Word, né? Que é um processador de texto, a gente chama de processador de texto. Então ele tem muito mais opções do que o WordPad, tá? Mas como o WordPad é um acessório que já vem no Windows, no caso de não ter o Word instalado na máquina, a gente pode usar ele tranquilamente, que ele vai nos ajudar muito. Aqui a gente vai conseguir trocar... Acho que eu comentei na aula passada com vocês sobre o bloco de notas, que é um editor, só que a gente não consegue configurar. Então, por exemplo, a gente altera a fonte, mas a fonte altera de todo o documento. Nesse caso aqui do WordPad, não. Isso não vai acontecer. A gente consegue selecionar uma palavra, depois nós vamos ver aqui, e a gente consegue fazer a alteração somente dessa palavra. A gente consegue destacar essa palavra sem problema algum. Então eu vou digitar somente aqui. Vocês podem digitar depois, vocês podem fazer esse exercício depois aí da explicação da aula, tá? Então depois o que eu peço para fazer aí, ó? A gente ir lá no arquivo, salvar. Eu vou salvar naquela nossa pasta, tá, que eu fiz na aula passada. Vamos colocar o nome dele aí, exercício WordPad. Depois, pessoal, vocês podem digitar só essa parte que eu digitei, mas depois vocês fazem ele completo, tá? O exercício completo aí da apostila.
Vou colocar salvar. Tá? Nos mostra que foi salvo aqui, ó, com o nome exercício WordPad. Na próxima página aí, na sequência, vai mostrar para vocês as funções. Ó. Vocês têm toda essa parte, vocês têm essa imagem aqui e mostrando o que é cada uma delas. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos fontes, tá? Tamanho da fonte, a gente pode utilizar. Ampliar fonte. Aqui nós temos o diminuir fonte, diminuir recuo, aumentar recuo. Interessante, ó, se vocês forem passando o mouse aqui, ó, vocês conseguem ver todo o nome ao iniciar uma nova lista, que vocês têm espaçamento entre linhas. Tá? Então vocês vão passando aqui, ó, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado. Aqui vocês têm o taxado, sobrescrito, sobrescrito, cor de realce de texto, cor da fonte, um alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita, justificado, tá? E o parágrafo. Então vocês têm tudo aí. Passando o mouse sobre eles, você tem essa opção. Na sequência, na apostila fala do bloco de notas. Então, quer ver? Ó, vamos fazer um teste aqui. Só para vocês verem. Eu quero selecionar o título. Vou pôr o título de negrito. Vou trocar a fonte. E vou aumentar a fonte. Opa, vamos diminuir um pouquinho para caber na mesma linha. Certo? Dá para fazer essa opção tranquilamente. Vocês viram aqui, ó, se eu quiser só colocar o Roberto de negrito, eu consigo. Sem problema nenhum. Tá? Só selecionar. Perdão, pessoal. Então aqui, ó, eu consigo selecionar, por exemplo, profissionais. Cliquei 2 vezes, eu seleciono a palavra, ou posso apertar no início, arrastar, ou apertar no final e arrastar também, tá? Então a gente tem essas opções. Se eu quisesse trocar somente a cor desses profissionais aqui, eu consigo. Tranquilo? Então vamos salvar de novo essas alterações e vou fechar o WordPad. Depois vocês digitam todo o texto e faz o exercício, tá, pessoal? Eu salvo ele aí com vocês. Bloco de notas, mesma coisa. Ó. Iniciar todos os aplicativos, acessórios, bloco de notas. Tá? Nós temos aqui o maximizar, pegar a tela inteira. Esse bloco de notas, tá? O que nós vamos fazer? Ó? Vamos digitar o texto aí. Voltaremos a utilizar o bloco de notas no módulo HTML5. Aí vamos salvar ele, arquivo, salvar. Eu vou salvar na nossa pasta, turma série 18h30, com o nome Aula Mundo Tecnológico. Vou clicar no salvar. Salvou aqui, ó, nós temos o Aula Mundo Tecnológico aqui na barra de título. Então vamos fazer o seguinte. Vamos alterar. Vamos selecionar só uma palavra. Vamos lá, formatar, fonte. Vamos colocar aqui, ó, Arial regular. Vamos colocar com 12. Selecionar utilizar, mas na hora que eu colocar OK, o que vai acontecer? Ele muda todo o texto. Tá? Eu poderia ter 1000 linhas aqui. Se eu for formatar no bloco de notas, automaticamente ele vai mudar todo o texto, tá? Diferente do que nós fizemos no WordPad, que a gente consegue modificar somente uma palavra ou uma linha toda. Ok? Na sequência, vamos salvar, né? Na sequência, eu estou falando da calculadora.
A calculadora, ela não fica dentro do acessórios, tá? Ela tá aqui, ó, calculadora. Ela tá direto no... E aqui no calculador a gente tem a padrão e tem a científica, a do programador, conversor, volume, comprimento, peso e massa, temperatura. Então, ó, tem todas essas. Então aqui, 2 mais 2 igual a 4. Aí vocês têm a calculadora científica, tá, que vocês conseguem trabalhar aí. E tem a do programador também, né? Então vocês têm uma série de opções aí que dá para se trabalhar. Aí na apostila eu mostro, a gente comenta, né, da calculadora padrão, da científica, do programador. Então o que é a calculadora padrão? Essa que nós estamos aí, ó. É a mais utilizada. Por exemplo, a gente tem quase certeza que todo mundo que já utilizou o computador usou a calculadora padrão. Aí com ela você consegue efetuar operações básicas, né, de matemática, soma, subtração, divisão, multiplicação, porcentagem. E as operações são feitas iguais na calculadora mesmo. Na sequência, calculadora científica, que ela possui os botões que permitem construções de equações, o que facilita a resolução de problema por parte principalmente de estudantes que usam muito, né? Aí nas operações da calculadora científica, por exemplo, de adições, inclui, por exemplo, seno, cosseno, tangente, logaritmo, expoente, fatorial e outras opções aí. Tá, aí seria essa que nós falamos agora, a científica. Já na do programador, como o próprio nome já diz, né, foi criado para programadores. Permite alterar entre diferentes sistemas numéricos. É o que a gente consegue visualizar aqui, ó. Por exemplo, quando digitamos um número, ele imediatamente exibirá sua equivalência no sistema binário, octal ou hexadecimal. Além do decimal, que é o sistema definido padrão. Tá? Então a gente tem aqui que é o padrão, mas tem o decimal, né? Tem o hexadecimal, o octal e o binário. Ok? Então o azul aqui é o que está de padrão. Aí conta também com outras funções, né, úteis para desenvolvedores, como operadores lógicos, sistema de troca de bytes. Certo? Tem a opção aqui que a gente comentou também na apostila, que é o conversor. Aí vocês têm aí a opção de volumes, comprimento, peso e massa e temperatura. Certo? Então bem simples também. Agora nós temos o Paint, né? Ou Paint, como vocês podem ouvir falar também. Então se nós formos aqui, ó, vamos abrir o Paint, vamos maximizar a tela. Aqui, nessas opções aqui, ó, eu consigo aumentar e diminuir a minha área de trabalho, minha tela branca aqui. Então o que nós vamos fazer? Aqui vocês têm, ó, todas as opções. E como lá no WordPad a gente viu, ó, você pode posicionar o mouse sobre os botões, que ele vai mostrar para você a função de cada um. Certo? Aí na apostila nós temos o exemplo do desenho da bandeira nacional. Então, por exemplo, eu vou usar o retângulo, clico, aí com essa cruzinha que eu tenho aqui, ó, aperto o botão e vou arrastando. Aí eu posso escolher o verde, né? Eu quero pintar aqui dentro, ó. Eu posso vir e já pintar, mas antes, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar fora, já fiquei com o retângulo. Eu vou colocar esse aqui, ó, losango. Só que aí o que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui, ó, e arrastar. Vou trocar a cor. Vou clicar fora. Agora eu vou pegar o círculo.
O círculo eu posso pegar ele um pouquinho fora aqui, ó, e arrastar para dentro do meu losango. Soltei, troco a cor, né? Clico fora. E agora para mim, você pode falar, sério, mas e para mim fazer isso daqui? Vocês têm esse botãozinho aqui, ó, que é a curva. Então eu clico, aperto e arrasto, clico no meio e subo. Aperto, opa, vou dar Ctrl Z para desfazer, vou fazer ele novamente. Aperto no meio, subo, clico. Agora eu posso fazer de novo, aperto, arrasto, clico no meio, subo e clico. Ele fixou. Agora nós vamos colorir. Tem aqui, ó, o preenchimento com cor, preencher com cor. Clico, agora vou pegar as cores, o verde, o amarelo e o azul. Ok? Se eu quisesse colocar o texto, também poderia estar digitando aqui. Tá? Poderia digitar aí. Ordem e progresso. Vamos aumentar um pouco, né? Ordem e progresso. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Feito isso, deixa eu pegar aqui, fechei a apostila aqui sem querer de vocês. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos trocar aqui, né? Clicou fora. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos salvar essa bandeira dentro daquela pasta com o nome que eu coloquei na apostila. Então vamos ao arquivo, salvar. Vou lá na pasta que eu criei da turma de vocês, colocar bandeira do Brasil. Pode deixar PNG mesmo, vamos clicar no salvar. Ok? Fizemos isso. Agora, se eu quisesse verificar os arquivos que eu salvei, só abrir que eu tenho eles aqui, ó. Então eu tenho aquele do bloco de notas, que é TXT, bandeira, que é imagem, tá? E o do WordPad, que ele fica com o símbolo do Word, ok? Então isso daí seria os nossos acessórios. Tem outras opções dentro dos acessórios aqui, ó. Todos os aplicativos acessórios. O Internet Explorer, que era um navegador padrão, hoje é o Edge, né? Ele está dentro de acessórios. Tem mapa de caracteres. Por exemplo, aqui, para que serve esse mapa de caracteres? Se vocês quiserem, por exemplo, deu um probleminha naquela bolinha do número que a gente costuma utilizar. Você tem aqui, ó, ele mostra, você dá Alt 0186 no Arial, ele vai dar o símbolo. Vamos fazer um teste. Vou abrir o bloco de notas aqui.
Vou apertar Alt 0186. Ele dá o símbolo para vocês, tá? Então, o mapa de caracteres, o que ele vai mostrar? Seria a tecla, a gente fala, tecla de atalho, né? Que ele vai, por exemplo, você quer fazer um número elevado ao quadrado. Então, Alt 0, você aperta a tecla Alt, deixa ela pressionada, digita no teclado numérico, tá? 0178. Então aqui, ó, Alt 0178. Então, por exemplo, 100 ao quadrado. Então aqui o mapa de caracteres, essa é a função dele. Vamos lá. Todos os programas, acessórios. Aí tem a conexão de áreas de trabalho, ferramentas de captura, por exemplo, quando você faz alguma, por exemplo, do print screen. Aí vamos pegar aqui, ó. Eu consigo fazer essa opção. Tá? Então eu consigo capturar, ó, a tela. Ok? Então eu seleciono e consigo capturar a tela. Deixa eu fechar aqui. Vou pôr para não salvar porque vai ficar aquele número lá. Então vamos lá de novo. Todos os aplicativos, acessórios, tela de captura. Vamos pegar aqui o novo. Eu quero recortar esse pedaço aqui, ó. Selecionei. Ele me captura a imagem que eu selecionei. Tem uma opção, igual eu falei anteriormente, se eu apertar o print screen, aí eu posso jogar ele, por exemplo, ó. Vou apertar print screen. Se eu abrir um Paint, eu venho em Color, a tela que estava visível para mim aqui, ó, capturei ela, tá? Isso é interessante, ok? Mas não vamos salvar não, só para visualizar mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, o que eu estou abrindo, ele vai ficando aqui, ó, calculadora, bloco de notas, tá? Então ele vai ficando aí pra gente. Internet Explorer, notas adesivas, né? O que é as notas adesivas? Ó, aula, terça, 18h30. Aula 2, Windows 10. Seria mesmo uma nota, uma anotação. Posso deixar ela no cantinho aqui para que eu não esqueça da aula de vocês, tá? Então seria esses exemplos aí. Se quisesse adicionar, eu vou clicando aqui e vou adicionando nota. Fechar. Só clicar no xizinho. Tá. Então tá aí. Não tem segredo. Tá bem simples. Como eu disse na aula passada, quem já trabalha tá, pode estar achando aí, mas depois isso vai se evoluindo, tá? A partir do nosso segundo módulo já é o Illustrator, tá? Depois tem Photoshop, aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade aí das nossas aulas. Tá? Essa primeira parte aí do Windows é bem simples, tá? Para quem já conhece, ok? Pessoal, então é isso. Hoje foi isso que eu tinha que passar para vocês, tá? A parte de contas, como nós falamos, pode ser em configurações contas ou nós vemos em todos os aplicativos, sistemas do Windows, painel de controle e contas de usuário. Nós falamos também, vou fechar aqui, tá, sobre os acessórios. Do Windows aí que nós temos. Então, bloco de notas, que é algo bem simples, né?
Se eu alterar aqui, opa, vamos pegar aqui. Se eu for, posso selecionar só meu sobrenome, mas se eu vier aqui alterar, vai mudar todo o texto. Tá? Diferente do WordPad. Se eu vier no WordPad e digitar e selecionar, eu consigo modificar só uma letra, só uma palavra, tá? Diferentemente lá do bloco de notas. Ok? E se nós formos no Paint ou no Paint, a gente consegue fazer figuras aí para que nós possamos trabalhar de forma bem simples aí. Aí aqui na hora de pintar não tem segredo nenhum, pessoal. Não vou salvar, vou só fechar. Então essa foi a nossa aula de hoje, nossa segunda aula. Como eu fiz na aula passada, vou deixar exercício para vocês aí no grupo para vocês fazerem para mim. Tirou foto, me envia. Tá? Quem não tiver computador para fazer, tá? Eu não sei se mandaram a mensagem no grupo, vocês têm o plantão, vocês podem ficar 1 hora lá na unidade. A unidade está ficando até as 20 horas. Tá? Então, das 6h30 às 20 eu vou estar lá para a gente estar tirando as dúvidas. Tá? Não é fazendo aula nova, tá bom? A gente tem 1 hora de plantão de dúvida para vocês tirar as dúvidas comigo. Certinho, pessoal? Então tá aí nossa aula de hoje. Tá? Não esqueçam de deixar o nome de vocês no grupo para mim fazer a chamada. Ok? Pessoal, um forte abraço e até a próxima terça-feira.